vereadora Andressa Marques, vereadora Sandra Boneto prejudicada, vereador Juliano Valim prejudicado. Passo os trabalhos à segunda vice-presidente, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, vereador Lucas Candiato. Então, obrigado, vereadora Andressa Marques. Mesmo com a voz aí não ajudando muito, mas acho importante me manifestar sobre dois temas. O primeiro é dizer aos colegas vereadores que terça-feira nós recebemos aqui na Casa Legislativa o senhor Gilson Gonzatti. Ele é o presidente da Associação Nacional dos Vereadores e Vereadoras do Brasil. Então, é uma associação já reconhecida, bastante antiga, que organiza a Marcha dos Vereadores. O Gilson esteve aqui, então, só dando também um feedback aos colegas vereadores, o nosso evento, o Congresso Regional de Agentes Públicos de setembro, ele tem o apoio do Parlamento Regional e também da União Brasileira de Vereadores, a UBV. Nós estamos já contatando com os ministérios, com o governo do estado. Logo mais teremos notícias importantes sobre esse evento que vai atrair muitas pessoas para a nossa cidade. Também destacar a presença do Gilson, que é vereador de Iraí. Nós participaremos sexta-feira em Encantado de um evento regional de vereadores e vereadoras. Enfim, essa articulação da nossa Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com o Estado e com o país. Mas sobre a situação da saúde, o Gustavo, do Ideias, responsável pelo Ideias, acabou de me enviar um dado. Nesse momento, nós estamos com 100% de lotação no que se refere ao atendimento adulto. E por quê? Porque casualmente o Gustavo não consegue entender por que vereador Daniel Santos, e graças a Deus, né, entre adultos e crianças, há de se convir que as crianças têm menos resistência. Então, nós temos uma baixa na procura de crianças nessa semana. Não se sabe por quê. E como temos uma baixa na procura de crianças, isso reduz a média do atendimento geral. Então, o atendimento de adulto está em 100% nas duas, mas na média a ocupação da UPA Central está em 82% e da UPA Zona Norte 78%. Eu ouço muitas mães, vereador Iago Morandi, me dizer que não estão levando as crianças para a UPA para não ficarem pior. Eu estou me arrepiando aqui quando eu falo isso, porque vocês imaginem, uma mãe que não leva uma criança que está tossindo, que está com um pouquinho de febre, ela segura um dia, segura dois, no chá, num outro medicamento. Quando chegar na UPA, vai ter que baixar o hospital. Queira Deus, os orixás, que não seja isso. Mas pode ser, porque a mãe que vai ter que ficar com uma criança 4, 5 horas no plantão, pode ser uma medida. Eu ouvi o vereador Rafael, já falamos várias vezes sobre isso. Eu sei da minha função aqui de presidente da Câmara de Vereadores. Sei que o prefeito Adiló, e nenhum prefeito, gosta de dormir sabendo que pessoas demoram horas para ser atendidas na UPA. Eu tenho certeza que o prefeito Adiló não dorme tranquilo em saber que pessoas não têm atendimento adequado. Mas nós precisamos de atitudes. Eu já falei isso várias vezes. A incompetência da gestão da Secretaria Municipal da Saúde resulta em pessoas morrendo. A incompetência da gestão da saúde Caxias significa pessoas que têm os seus membros amputados pela falta de atendimento cardiovascular. A incompetência da gestão da Secretaria da Saúde significa que pessoas não estão se vacinando e que essas pessoas vão, quando procurar o sistema, evoluir para ser atendidas no hospital. A incompetência da gestão da Secretaria Municipal da Saúde resulta, como disse o vereador, no Pompeia, só para seguir o exemplo, são 8 pessoas aguardando UTI, em UTIs improvisadas. Nós precisamos de resposta, prefeito Adiló. Sabemos das dificuldades. O senhor, a semana passada,
decretou a situação de emergência, porém as respostas são lentas. Essa casa, eu mesmo como vereador, já indicou ao senhor a troca de pessoas na gestão da saúde, mas não precisa só trocar as pessoas, tem que trocar a mentalidade. Então nós aguardamos, quem sofre é a população, o sistema privado de Caxias também está colapsado, porque quando o SUS vai mal, o sistema privado também vai mal, e vice-versa. Nós esperamos ações urgentes e já me coloquei à disposição para a semana que vem ou a outra fazermos a agenda em Brasília. Mas não adianta só chegar a recurso quando não se tem atitudes práticas e objetivas. Obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carinhato.